Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Adorando aqui ao Senhor, essa é a semana do Espírito Santo, uma semana especial do Espírito Santo, toda uma semana falando dele, ministrando sobre ele, honrando o Espírito Santo de Deus. E hoje vai ser algo muito, muito, muito especial. Eu tenho um convidado, eu imagino que ele já esteja aqui, está aqui, Ministério Ricardo Ribeiro, olha aqui o meu convidado. Deixa eu colocar ele logo na linha, para a gente poder aproveitar todo o tempo que nós... E eu estou com aquele sentimento de que hoje a tampa da chaleira vai voar, viu? Hello. Shalom. Como é que você está, meu companheiro? Paz, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Bem. Bom, bem-vindo. Amém. Ao nosso canal. Amém. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o nosso amado, nosso amigo, Espírito Santo. Comecei aqui com oração, para poder dar tempo do pessoal ir entrando. Gente, queria pedir que vocês mandassem um aviãozinho aí para todo mundo aí que vocês conhecem. Clica aí nesse aviãozinho embaixo aí e manda para os seus contatos, tá bom? Irmão, quando vocês chegarem em 100 aviãozinhos, Deus vai levar vocês para voar para outro país. Eita! Então solta aviãozinho aí, irmão. Tudo fala. Judá Bertelli me ensinou que tudo fala. Tudo fala, é isso aí. Então, gente, para que economizar aviãozinho se você não, o aviãozinho não é seu, né? Você não pagou por ele, ué. Então manda esse aviãozinho aí para todo mundo.
E vamos explodir essa live. O horário não é o horário comum que a gente faz, eu entendo, mas vamos botar para quebrar aí, porque Deus tem muita coisa para fazer, tá bom? No dia de hoje. Bom, está conosco o apóstolo Ricardo Ribeiro, da base apostólica. Ele está localizado no Rio de Janeiro, na região de Teresópolis, né? É isso aí. Teresópolis. E, aliás, o Rio de Janeiro Deus tem levantado aí muita coisa boa no Rio de Janeiro. Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É verdade. E o diabo tem atacado muito o Rio de Janeiro, e o Senhor, certamente... Deixa eu só colocar aqui o meu fone. Amém. Então, esses ataques constantes de Satanás ao Rio de Janeiro só pode significar uma coisa: ele tem medo do que Deus está para fazer no Rio de Janeiro. Apóstolo, eu tive uma visão há um tempo atrás, quando Deus me falou sobre o mover da glória no Brasil. Eu gravei um vídeo a respeito, e nesse dia que o Senhor me falou sobre um sinal, né, do início de um grande mover no Brasil, eu tive uma visão de um evento no Rio de Janeiro. Nesse evento, eu vi um rapaz cantando, um rapaz aí dos seus, sei lá, 20 e poucos anos, para 30 anos mais ou menos, e de pele escura, negra, e me lembrou muito o Álvaro Tito lá nos primórdios, quando começou, lá atrás. E eu vi aquilo na visão, aquele rapaz cantando, numa espécie de evento, e naquela visão, quando ele cantava, Deus curava pessoas, paralíticos levantavam, pessoas eram curadas enquanto aquele rapaz cantava. E aí eu naquela visão, eu perguntei ao Senhor: Senhor, quem é esse rapaz? Aí o Senhor me dizia assim: não importa, igual a esse eu levantarei muitos. E eu achei curioso é que a visão era no Rio de Janeiro. Sim. Então, eu sei que Deus tem um plano com o Rio de Janeiro, um plano muito impactante, e o Rio de Janeiro se levantará, o Rio de Janeiro surgirá no cenário espiritual como uma espécie de luzeiro divino, e eu creio que, embora Deus vá fazer muita coisa em muitos lugares do Brasil, eu tenho esse sentimento de que há algo de Deus no Rio de Janeiro. Amém. Apóstolo, a palavra é sua, Deus te abençoe. Gente, para quem não conhece o apóstolo, eu acho difícil. Nós nos conhecemos aí há cerca de um mês atrás, mais ou menos, através da indicação da pastora Mônica. Eu participei de uma live com ele, e depois dessa live nasceu uma amizade, nasceu uma comunhão que a gente tem cultivado aí nos bastidores, e isso para mim tem sido muito, muito especial. O apóstolo Ricardo, ele tem, eu até falei no comentário meu lá, né, ele tem o dom de agregar generais. Normalmente o meu pastor me dizia, né, antes de morrer, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia: olha, os inseguros se cercam de fracos. Pessoas emocionalmente inseguras, elas se cercam de pessoas fracas para elas se sentirem fortes. Pessoas emocionalmente sadias, elas se cercam dos fortes, né? Dos generais. Então, apóstolo Ricardo é uma dessas pessoas. Eu vou pedir para ele assumir daqui para frente, ele vai se apresentar muito melhor do que eu estou fazendo, e nós queremos ouvir aí o que Deus colocou no seu coração, apóstolo. Amém, querido. Glória a Deus. Você me sinaliza o tempo, viu? Porque como mentor da live, você tem controle do tempo, aí eu não tenho. Exato. Pode seguir. Nós estamos com 9 minutos, portanto o tempo é todo seu. Amém, gente. Eu tô feliz aqui. O apóstolo Jefferson é uma pessoa muito diferenciada e Deus tem me dado uma palavra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por ele para as lives. Né? Eu chamo todo mundo que eu acho que é voz relevante na nação. Às vezes eu mando um directzinho no WhatsApp, no Instagram. Às vezes eu mando um e-mail. E muitos profetas que tinham tanto para compartilhar, eles dizem: não estou fazendo lives. Outros dizem assim: não, contigo não.
Outros dizem assim, quanto você vai dar de oferta? E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus só está trazendo para essas lives as pessoas certas. Hoje eu Exatamente. fiz a live anterior a essa, live de número 71, da nossa maratona. Eu fiz uma homenagem a todos que passaram, porque são pessoas, cada uma que agregou valor à minha vida. E para mim é muito gostoso estar na parte de baixo da live hoje, né? Você É está verdade. você tá em cima, eu estou embaixo. Geralmente eu estou falando, eu apareço em cima, né? Porque quem convida está em Exato. cima. O E eu falei Instagram para o põe Espírito, é, eu quem falei para o convida em Espírito cima. Santo outro dia assim, Senhor, tá tudo muito bom, mas eu vou ficar feliz quando eu estiver embaixo, porque enquanto eu estou em cima, sou eu que estou convidando. Mas quando eu começar a ser convidado, aí sim eu vou saber que eu estou sendo relevante. É verdade. Faz Né? sentido. Então, glória a Deus pelo convite, eu sou grato a isso. Eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Com esse tempo que vai passar tão rápido, mas a vida, o tema hoje é como se relacionar com o espírito, não é isso? Exato. A vida no espírito, ela é algo muito simples, muito simples. Eu até falei hoje, eu tive uma conversa de quase uma hora com o Judson de Oliveira pelo telefone. E eu falei para ele, Judson, tem que fazer uma live contigo exclusiva só sobre a simplicidade, porque você pensa como eu. A vida no Espírito Santo é a coisa mais simples do mundo. Hoje eu passei o dia recebendo gente me chamando, perguntando, apóstolo, como é que eu faço para eu saber o nome do meu anjo? Como é que eu faço para poder cair arrebatado? Como é que eu faço para isso? E eu canso de dizer, irmãos, só ora em línguas. Só ora em línguas. O resto ele faz, porque nós precisamos fazer o Espírito Santo preencher a nossa vida. Sabe? O Espírito Santo, ele, ele é muito mais do que a terceira pessoa da Trindade, como dizem por aí. O Espírito Santo, ele é o Pai. O Espírito Santo é o Pai. Se você se sente órfão, irmão, a tua orfandade vai acabar no dia que você entender que o Espírito Santo é o Pai. A palavra Ruach HaKodesh significa o Espírito do Santo. É o Espírito do Santo. Não é uma terceira... Não que não exista a Trindade, eu não quero entrar nessa questão aqui. Mas não é uma terceira pessoa. Quando nós vivemos lá na eternidade, você vai ver que a partir da glória, em Apocalipse fala sobre isso, nós vamos viver com o Pai e vamos viver com o Filho. O Pai vai estar lá, o Filho vai estar lá. Cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Pai. Então, o que o Pai fez? Ele tirou dele o seu Espírito. E ele distribuiu o Espírito dele, a vida dele, o coração dele, em todos aqueles que se permitiram receber a presença. Então, o Espírito Santo, ele é a oportunidade de você ter dentro de você, fluindo em tempo real, o portal do céu. Esses dias eu preguei na igreja de um amigo aqui em Volta Redonda, no Rio, o apóstolo Robson Lara, um querido. E eu preguei sobre orações que nós fazemos que são bonitinhas, mas que talvez sejam heresias. E eu não sou absoluto nessas coisas que eu vou falar. Mas talvez, pelo menos, dá para refletir. Por exemplo, quando nós dizemos assim, Senhor, nos tira do deserto. Só que a Bíblia diz em Hebreus que quando o povo saiu do deserto, o maná acabou e que Jesus, ele era o pão que desceu do céu. Se Jesus é o pão que desceu do céu, se Jesus é o maná do deserto, e se quando sai do deserto o maná acaba, eu prefiro morrer no deserto, irmão, porque eu prefiro morrer com Cristo do que entrar na terra prometida sem Ele. A gente tem essa ideia de que deserto são provações, mas deserto não são provações, deserto é a vida. Deserto é o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Então, Deixa eu quando só jogar Jesus diz... Apóstolo, Oi, deixa eu jogar uma pepitazinha aí que eu acho importante. joga à vontade. As duas únicas vezes que Deus chamou um lugar de santo era deserto. Olha, você está vendo? E é isso. A Bíblia diz assim, quem é esse
que vem carregando nos seus braços, reclinado em seus ombros, aquela que estava no deserto. O deserto é a vida. Você pode estar ganhando $1 milhão por mês. Você está no deserto, meu irmão, porque você está no mundo cheio de aflições. Não é pelo fato de você ter problema que está no deserto, e se está tudo bem, saiu do deserto. Então, o deserto é a vida, e o Jesus é o pão, o maná desse deserto. E a terra prometida não é Canaã. A terra prometida é Jerusalém celestial, onde em breve estaremos vivendo, gloriosos, sabe? É uma maneira de pensar. Outra coisa que as pessoas oram muito, tem até músicas bonitas sobre isso, né? Abra o céu, rasgue os céus e desça, né? Tem uma que diz assim, até eu canto às vezes, que os céus fechados se abram, que o reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados já se abriram. Há 2000 anos atrás, os céus fechados se abriram. E não apenas se abriram, mas o céu liberou sobre nós a maior riqueza que existe lá. Eu te desafio a me dizer alguma coisa mais rica do que o que foi liberado no dia de Pentecostes. Não tem nada que o céu possa me dar que já não habite dentro de mim. O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, é a paternidade divina vivendo em nosso coração. O Espírito Santo é o Pai falando com o próprio Pai a respeito das coisas que ele conhece sobre nós. Então, isso é a vida no Espírito, né? Eu gosto de dar essa introdução, quando eu falo do Espírito Santo, e eu gosto de lembrar, porque, por mais básico que seja, a vida no Espírito é simples, a teologia do Espírito é simples. As pessoas, às vezes, querem colocar chifre na cabeça de cavalo. A experiência com o Espírito Santo, existem 3 experiências com o Espírito Santo. A primeira experiência com o Espírito Santo é o selo do Espírito, também conhecido como o novo nascimento. No momento que nós aceitamos a Jesus de verdade, em espírito e em verdade, tem muita gente que está na igreja, mas não aceitou Jesus. Nem entendeu quem era Jesus. O pastor pregou uma coisa emocionante, a pessoa se arrepiou, foi lá na frente e falou, eu aceito, ela nem sabe que ela aceitou. Ela está lá na igreja, ela não aceitou, ela não entendeu. Mas quando nós temos a revelação de Cristo e aceitamos a Cristo, nós passamos por uma experiência chamada novo nascimento, e a Bíblia diz que nós somos selados com o nosso espírito. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E o nosso espírito humano, que estava adormecido, ele agora desperta. Algumas traduções dizem que nós recebemos um espírito novo. Alguns outros estudiosos dizem que o espírito adormecido ele é regenerado e desperta. Mas no momento em que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter o nosso espírito aberto para as coisas de Deus. E aí uma aventura começa, né? As pessoas começam a sentir coisas que nunca sentiam. Aí elas falam, meu Deus, como é que eu consegui viver até hoje sem isso? Eu escuto um louvor, eu me arrepio todo. Meu Deus, eu leio a palavra pula em cima de mim. Eu entro na igreja, o pastor prega, parece que está falando a minha vida inteira. Por quê? Porque você já teve a sua primeira experiência com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. O novo nascimento. Quantas vezes essa experiência acontece? Uma vez só. No dia que você aceitou Jesus, você recebe essa primeira experiência. Tem uma segunda experiência. Essa segunda experiência você precisa receber. Não é buscar. É um erro dizer buscar, mas é receber. Que chama-se o batismo com o Espírito Santo. Você não precisa buscar. Jesus já falou, né, que você tem direito a falar em línguas. A Bíblia fala, você tem direito a falar em línguas, você tem direito ao batismo com o Espírito Santo. Isso é uma necessidade que nós temos. Aquele que fala em línguas edifica o seu espírito. Então aquele que não fala não edifica. Deus deu 9 dons do Espírito. 8 são para edificar os outros, mas 1 é para edificar a nós mesmos. Então, existe um dom de edificação. Por que o dom de línguas é o menor dos dons? Porque ele é um dom pequeno para caber em qualquer pessoa que acabou de aceitar Jesus. Porque
Tem gente que aceitou Jesus, o espírito da pessoa ainda é pequenininho, ainda é um bebê. Não cabe dentro dela um dom de cura, um dom de profecia, um dom de revelação. Não cabe, ela ainda é pequena. Então, qual é o dom que Deus criou para caber em qualquer espírito regenerado? Você ainda fuma, você ainda bebe, você ainda adultera, você ainda profetiza, você ainda fala mal dos outros, mas você aceitou Jesus. Pastor, eu não consegui nem largar o cigarro ainda, mas você já aceitou Jesus. O seu espírito, você já recebeu o selo, o seu espírito é regenerado. No momento que você aceitou Jesus, você pode falar em línguas. Você pode tomar posse, crer e falar, eu vou falar em línguas. Entende? Então é o batismo com o Espírito Santo, é a segunda experiência. E pare com esse negócio de ter que ficar falando glória, 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 até falar em línguas, irmão, porque isso daí, na verdade, é um truque. É um truque. Sabe por que eles dizem que glória, 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 você fala em línguas? Porque a pessoa fica com tanta fé, né? Ela fica glória, 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 glória. Uma hora ela se confunde da língua, dá aquela embolada, aí sai um glória, glória. Isso é verdade. Aí sai um glória, glória, glória. Aí ela pensa, aí a mente dela pensa assim, eu acho que eu falei em língua. Se enche de fé e fala. Agora, por que a gente não corta esse caminho e já se enche de fé no começo? Rei canário, outro, combolou, chorou, colou, bondoro, Ramanai, Requepete, Quincho, Nocionabi, Rocoloboto, Raime, Quino. Simples. A vida no Espírito é simples. As pessoas querem complicar. Vou subir um monte para buscar o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo já está em cima da tua cabeça. A Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo repousaram sobre a cabeça de cada um. O problema é que eu não consigo ver o que está em cima da minha cabeça, porque se eu olhar para cima, vem para trás. Aqui, ó. Eu não consigo ver o que está em cima da minha cabeça. Mas o apóstolo Jefferson vê. Aí o apóstolo Jefferson fala assim, Ricardo, tem uma língua repartida em cima da tua cabeça, fala em línguas. Aí eu falo, amém, eu creio, eu falo. Falar em línguas é a coisa mais simples do mundo, irmão. Se você aceitou Jesus, tem um espírito regenerado, o segredo para falar em línguas é igual fofoca. É o mesmo segredo da fofoca. É o mesmo segredo de falar palavrão. É o mesmo segredo. Não muda nada. Pastor, como é que faz para falar em línguas? Igual falar fofoca. Como é que a gente faz fofoca? Alguém aí fala fofoca? Os comentários estão desativados, né? Para liberar o seu rosto. Não, mas deixa os comentários agora, se não te incomodar. Não, a mim não. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver os comentários. Ok, ótimo. Que ele cresça ou diminua. Então deixa o pau quebrar aí. Deixa o pessoal falar aí. Aí, eu gosto de ver. Os comentários me ativam, me animam, me alinham. Pronto. Vai lá, povo. Começa a falar aí, povo de Deus. É igual falar fofoca. Como é que a gente fala fofoca? O diabo vem aqui no teu ouvido e ele fala na tua mente assim, ó. Fala mal do Ricardo. Como é que a gente fala palavrão? O diabo vem aqui no nosso ouvido e fala assim, ó. Aí você ouve aquela palavra, você recebe essa palavra na mente e você empresta a tua boca para verbalizá-la. Então, o que é uma fofoca, o que é uma murmuração, o que é um palavrão? É a verbalização de uma voz espiritual que passou pela nossa mente e nós concordamos em falar. Não é verdade, apóstolo Jé? Faz sentido? Muito. Agora, Muito sentido. as línguas espirituais é a mesma coisa. Só que ao invés de ser a voz do diabo, é a voz do espírito. É a mesma coisa para você falar em profecia, irmão, para as outras coisas. O Espírito Santo chega no seu ouvido e diz assim, Xalamanateu, Kobotoro, Rolou, Kondai. Amante que re, blá, cantou, blá. Aí você diz assim, eu acho que é minha carne. Meu irmão, deixa de ser cara de pau. Quando você falou fofoca, você pensou que era tua carne? Na hora da fofoca, você falou assim, eu acho que é minha carne, não vou falar não. Né? Na hora da murmuração, eu acho que é minha carne, não vou falar não. Tenho medo de pecar contra o Espírito Santo. Na hora de falar um palavrão, amaldiçoar o filho, eu tenho medo de pecar, não vou falar não. Fala, você fala. Agora, na hora de falar em língua, você não fala, tá errado. Tá errado. Então receba agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Tem gente que, repecala, bandareca, lada, sata, chonorocolo. Tem gente que fala em línguas sonhando.
Porque é a única vez que o seu espírito consegue falar. Porque quando você está acordado, a sua alma bloqueia e você não deixa. Aí quando você dorme, o Espírito Santo fala assim, agora fala aí, ó, você fica falando em língua sonhando. Empresta a tua boca para o Espírito Santo, meu irmão, agora. 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 Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo vai me possuir. Ele não possui ninguém. Não, é que eu preciso sentir um negócio. Você não tem que sentir nada, porque quem sente é a alma. Tem gente que fica esperando a autorização da alma para falar em línguas. Nós vamos avançar. Então, a primeira experiência com o Espírito Santo é o selo, o novo nascimento. A segunda experiência é o batismo. Quantas vezes acontece o batismo com o Espírito Santo? Uma vez só. Ninguém é batizado com o Espírito Santo 2 vezes. Eu fui batizado, aí depois eu perdi e recebi o segundo batismo. Não. Batizou, batizou. Se você parou de falar em línguas, o problema é teu. Uma vez eu fui pregar, eu já preguei em 23 estados do país, são 19 anos de ministério. Uma vez eu fui pregar no Acre, levei um rapaz da minha cidade, eu morava em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Eu levei um rapaz que nunca tinha saído de Vigário Geral para viajar comigo, porque eu só viajava com discípulo. Quantas pessoas viajaram pelo Brasil de graça na minha aba, né? Aí eu levei o rapaz para o Acre, preguei lá na igreja do apóstolo Tony. Foi tremendo. E o rapaz falou em línguas. Aí quando ele voltou, ele era discípulo da minha igreja, e eu nunca mais vi o rapaz falando em línguas, Alex. Aí um dia eu falei, Alex, o que houve? Você não está mais falando em línguas? Você só falou lá no Acre. Você não foi batizado no Espírito Santo no Acre? Aí ele falou assim, não fui batizado não, fui chamuscado. Aí eu pensei, é mais fácil inventar uma palavra nova do que aceitar as verdades da palavra de Deus. São os Jonas dessa geração, eles fogem do chamado, eles fogem de Deus. Não é verdade, apóstolo? Se eu estiver falando alguma heresia, me corrija aqui, apóstolo. Rapaz, bota fogo nessa laje, manda bala. Aleluia, bota fogo, olha o mistério aí. Então o terceiro que é o principal, porque o primeiro é o selo, o novo nascimento, só acontece uma vez. O segundo é o batismo com o Espírito Santo, só acontece uma vez. Agora o terceiro, meu irmão, esse é o segredo. Esse é o segredo, esse é o caminho que os poucos querem trilhar esse caminho. Primeiro é o selo, o segundo é o batismo, o terceiro é o enchimento. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor em todo o tempo, enchei-vos do Espírito. Esse você pode fazer quantas vezes você quiser. O selo vem quando Deus quer. Pem, você aceitou Jesus. O batismo, na hora que você toma posse. Agora, o cheio do Espírito, irmão, é uma escolha. Você tem que querer viver cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Uma vez eu perguntei para um amigo que é discípulo lá da igreja que o Judson de Oliveira era membro, lá em BH, lá em Contagem. E eu perguntei como é que é o Judson no dia a dia. Ele falou assim, igual ele é nas pregações. Aí eu falei, você é sério? Doidão daquele jeito, todo cheião? Ele, é a mesma coisa. Aí ele falou para mim assim, só para você ter uma ideia, essa semana a gente saiu para comer um pastel com o Judson pega o pastel assim, ó, pastel, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Exatamente. Quem conhece a glória, quem conhece a unção. Então, eu quero falar aqui sobre como Deus me ensinou a ser cheio do Espírito Santo. Então, se eu só adicionar uma coisa aqui, nós perdemos agora há poucos dias atrás o Morre Cerulo, né? Tremendo homem de Deus. E aí tem uma história dele muito engraçada, que ele sempre falava em o enchimento do Espírito, que todo dia ele orava para ser cheio do Espírito. Aí alguém perguntou para ele assim, mas missionário, por que você ora para ser cheio do Espírito todo dia? Aí ele falou assim, porque eu tenho um vazamento. Boa. E é isso mesmo. É muito vazamento. Ele falou em inglês, I leak, quer dizer, eu vazo, eu tenho um vazamento.
É isso. É o vazamento da carne, né? E vaza mesmo. É o sanguessuga da carne. E vaza. A questão é que eu já tinha viajado os 23 estados do Brasil. Eu, durante um tempo, me tornei... Eu era um pregador famoso no país. Eu era um dos 5 maiores nomes de batalha espiritual e libertação no Brasil. Uhum. Tinha Neuza Tioca, Daniel Mastral, mais 2 que eu não quero citar o nome. Uhum. E o 5º era eu. Meu ministério era de batalha espiritual e libertação, formação de libertadores. São 19 anos viajando, pregando, treinando igrejas. Mas um dia, no dia... Deixa eu ver se eu tenho dia. Dia 11 de março de 2009. Eu fui pregar numa igreja em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. E eu terminei de pregar e um rapaz chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu era pastor na época, eu acho que eu era pastor ainda, e ele falou assim: pastor, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um livro. E eu quero que você leia esse livro 2 vezes. Você vai ler devagar, aliás, você vai ler rápido, e depois você vai ler esse livro devagar, e depois você telefona para mim. Você não sabe quem você é, você não tem ideia de quem você é, ele falou para mim. Todo mundo te olha e vê quem você é, mas você não consegue se entender, você não sabe quem você é. Um rapaz humilde. Naquela época, gente, eu morava na favela de Vigário Geral. Vivia uma vida de miséria. Eu tinha uma dificuldade para pastorear a igreja que só Jesus, não era só luta, era só demônio. Uma luta, uma miséria, uma luta, irmão. Eu estava num ponto, apóstolo, de que eu não tinha móvel dentro de casa. E eu andava na rua, às vezes eu via um móvel velho que alguém jogou fora, eu falava, vou levar para dentro de casa, vou consertar. E pregando pelo Brasil, todo mundo pensava, esse cara é o cara. Mas não estava completo. Tinha algo errado. E esse pastor, esse rapaz que eu não sabia era um pastor, pelo menos é o que dizem, Ronaldo, o nome dele. Ele me deu esse livro. Antes de eu falar do livro, eu quero dizer uma coisa. Até eu estava batendo papo com o Judson hoje, e eu falei para ele, eu sou que nem Elias, que ele falou, de onde você surgiu, rapaz, que eu não te conhecia? E eu falei, é porque eu sou que nem Elias, eu fui doutrinado no secreto. Eu nunca participei de congressos, eu nunca fui para congressos dessa turma que está falando comigo aí. Nunca fui, nunca. Eu quase nunca li livros de ninguém. Mas não é porque eu não quis. Foi o caminho que Deus me criou, foi natural. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, aqui nas lives, meus comentários, não é porque eu li o livro do fulano de tal, porque eu vejo o pessoal falando Chuck Pierce, Peter Wagner, Cindy Jacobs, porque falou, eu fico assim, Eu nunca li nada dessa turma. Nunca. O único livro que eu costumo ler é esse aqui. Estilo Saulo de Tarso, né? Nada contra. Pelo contrário, eu admiro. Só que esse foi o meu caminho. Só que naquele dia, aquele pastor falou para mim, lê um livro. Eu vou te dar de presente esse livro. E ele me deu esse livro aqui. Esse livro aqui vocês podem baixar na internet. Tem gratuito. O autor botou gratuito lá. O Andar no Espírito, o Andar no Poder, de Dave Robertson. Luciano Subirá aprendeu o mistério das línguas com Dave Robertson. Pastor Heber Rodrigues, do Ouvir e Crer, estava acabado antes de praticar o que ensina nesse livro, e ele aprendeu com Dave Robertson. Essa turma toda que fala em línguas aí, todo mundo aprendeu com Dave Robertson. Todo mundo. Dave Robertson é o mestre do assunto. Esse livro tem 484 páginas. 484
46 páginas só sobre a oração em línguas. E aí eu li o livro. Extraordinário. Extraordinário. Genial esse livro. Tomara que dê tempo. Eu estou preocupado com a hora. Mas quanto tempo eu tenho? Nós estamos em 35 minutos, 36 minutos. Tem tempo ainda, manda ver. Que o anjo segure esse ponteiro agora, em nome de Jesus. Eu coloco o governo do Kairos sobre o Cronos agora. Amém. Eu quebro agora a algema de Cronos, o relógio, e declaro o tempo de Deus agora, em nome de Jesus. Que assim seja. E infelizmente eu não vou poder depois abrir uma nova, só para o pessoal saber. Porque eu tenho uma reunião de obreiros daqui a pouco. Então, suga aí, gente. Suga o que vocês podem agora. Eu vou correr aqui, vai dar certo, em nome de Jesus. É porque eu sempre falo acelerado, mas quando eu falo do Espírito Santo, eu gosto de falar devagar. Eu também. Impressionante. O Espírito Santo é uma pomba. Ninguém consegue chegar perto de um pombo gritando e pulando. Eu digo isso o tempo todo. Você tem que jogar farelinho, milhozinho, até a pombinha pousar em você e virar tua amiga. Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu vou na paz. Deixa fluir. Eu li o livro. Quando eu acabei de ler um livro, esse cidadão ligou lá para minha casa, lá em Vigário Geral. Telefonou para mim e falou assim: Deus mandou ficar uma semana na tua casa, te ensinando a praticar o que você leu no livro. Eu falei assim, Deus mandou? Ele falou assim, mandou. Eu falei, então vem. E ele foi, na simplicidade de um rapaz simples, ficou na minha casa. Todo dia, durante uma semana, 6 horas da manhã, se eu não me engano, ele batia na porta do meu quarto, com força, e dizia, acorda! E eu, o quê? Ele, vamos para o terraço. Tinha um terraço na minha casa. Vamos orar em línguas por 2 horas. E ficava lá eu e ele. Eu achava aquilo um absurdo, irmão. Mas ele mandou, eu fazia. Depois que eu orava, olhava pro relógio e tinha passado 3 minutos. Foi luta. E ele ficou uma semana na minha casa fazendo isso. No último dia ele falou assim, agora eu vou embora e você vai começar a fazer isso com a sua esposa. Não precisa ser 2 horas não, faz só 1 hora para quebrar o gelo. E ele foi embora e eu comecei a praticar aquilo. Oração em línguas. E quando comecei a fazer aquilo, dia após dia, hora após hora, dia após dia, hora após hora, um monte de coisa que estava fora do lugar da minha vida começou a ir para o lugar. É uma coisa extraordinária. É um terremoto ao contrário. É um terremoto ao contrário. Começa de dentro para fora. Aí eu falava para minha esposa, amor, eu descobri que eu sou egoísta. Aí ela falava assim, eu sempre soube. Eu falei assim, mas eu não sabia. O Espírito Santo falou. Aí ela falava, amor, eu descobri que eu sou orgulhosa. Eu falei, eu sempre te disse, ela, mas eu não sabia, o Espírito Santo falou. Porque as primeiras semanas da oração em línguas, irmão, você só vai descobrir o quão podre você é. Às vezes parece que a gente fica endemoniado, porque as nossas maiores iniquidades se manifestam. A primeira semana, a segunda, a terceira, o primeiro mês de oração em línguas é só limpeza, irmão. Deus acende uma luz dentro de você e revela quem você é para que você comece a orar para buscar cura. Ninguém vai ver anjo na primeira semana orando em língua, nem na segunda. Você vai ver você mesmo. Eu comecei a orar. Não demorou 5 meses. Deus me tirou da favela de Vigário Geral e me colocou no centro da cidade de Teresópolis. Deus revolucionou a minha vida. Deus mudou minha vida emocional. Deus mudou minha vida financeira. Deus mudou meus relacionamentos. Deus mudou meu caráter. Deus aumentou minhas agendas para viajar, para pregar. Deus abençoou meus filhos. Então, tudo foi nesse mistério de oração em línguas. Depois eu fui procurar o Ronaldo. Ninguém sabia quem ele era. Aí eu perguntava na igreja, ninguém sabia quem era o Ronaldo. Aí eu procurei na internet, tem o nome e o sobrenome dele aqui no livro, que ele deixou aqui umas anotações.
Não acho ele no Google, não acho ele no WhatsApp, não acho ele no Facebook. Procurei as pessoas que diziam que conheciam ele, ninguém lembrava, ninguém ouvia do nome dele. A Bíblia diz assim: sejam hospitaleiros, porque muitos hospedaram anjos na sua casa e não sabiam. Eu passei por isso. Você entende esse mistério? A questão aqui que eu quero chegar é que quanto mais eu orava em línguas, mais a minha vida foi revolucionando. Tratamento primeiro, entendam isso. Mas a revolução, depois de 3 meses orando em línguas, pelo menos 2 horas por dia, a sua vida muda, 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 muda. É fato. Eu assino isso. 3 meses orando 2 horas em línguas. O pastor Antônio Cirilo diz o seguinte: quem ora 1 hora em línguas por dia, a vida muda. Quem ora 2 horas em línguas por dia, o ministério muda. E quem ora 3 horas em línguas por dia, pelo menos, Deus já começa a fazer a sua voz ter o peso nacional, o peso do país. Agora, se você orar em línguas pelo menos 5, 6 horas por dia, Deus leva a tua voz para as nações. É por isso que hoje eu oro 4, 5, 6 horas em línguas por dia. E olha o que Deus faz. Então, a oração em línguas, ela é um enchimento do Espírito. Porque em Judas capítulo 20, ele diz isso. Judas capítulo 20, ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Edifiquem-se. A mesmo tempo, essa palavra edifique-se, ela também está escrita lá, quando diz: aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Essa palavra edifique-se, ela aparece 3 vezes em momentos especiais. Edificando-se na santíssima fé, orando no espírito. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, e a mulher sábia edifica o lar. Olha o que tem a ver uma coisa com a outra. A palavra edifica significa em grego oikodomos, ou oikodomoi, que significa constrói uma casa nova dentro de si. Por isso que a mulher sábia edifica o lar, porque ela constrói a casa. E aquele que ora em línguas, ele constrói uma casa nova dentro de si. Irmão, Deus vai tirar sofá velho dentro de você. Quando você orar em línguas, Deus vai tirar sofá velho. Deus vai tirar lixo, aranha, barata que está dentro de você. Deus vai tirar entulhos velhos. Tudo isso é a renovação pela oração em línguas. Sabe? Aí, né, para a gente tentar chegar até no final, eu cheguei em Teresópolis, coloquei meus filhos em colégio particular, a vida financeira melhorou. E sabe o que eu fiz, apóstolo Jefferson? Isso em 2011, 2012. Eu parei de orar em línguas. Eu parei. Eu falei: isso aí é exagero. Isso aí é exagero. Não. Aqui, coisa da minha cabeça. Parei. No meu livro, Davi Apostólico, eu digo que Davi, eu falei isso até na live ontem com o Judá, e ele falou que ficou impactado, ele falou para mim hoje que ficou impactado nesse texto, que quando Davi fugiu de Saul, ele correu para o meio dos profetas e ficou profetizando, e ali nenhum inimigo conseguia pegar ele. Até Saul, quando chegou para matá-lo, todo armado, Saul, quando chegou naquele ambiente profético, ele tirou as roupas, ficou pelado, deitado no chão, porque ele não conseguiu fazer nada, porque a Bíblia diz: o Senhor despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, levando-os ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Isso aconteceu com Davi, porque Davi entrou num ambiente sobrenatural, onde estava todo mundo, não tinha línguas estranhas naquele tempo, mas estava todo mundo profetizando. Imagina hoje. Só que Davi, ao invés de ficar ali para sempre, ele saiu. Eu vou sair. Aí arrumou um monte de problema, um monte de batalha. Era só ficar ali. Então, sabe qual é o problema? Nós queremos sair sempre. O defeito do homem é porque nós constantemente insistimos em sair do lugar que Deus nos colocou. É muito simples. Só não atrapalhe o Espírito Santo e vai dar tudo certo. Mas eu não consigo falar em línguas 1 hora, 2 horas. Não é você que ora, é o Espírito. Você só empresta a boca, irmão. Como você não consegue? Eu estava na academia hoje malhando, fazendo esteira. E legal que a música na academia é alta. Então eu estava... Ninguém me ouvia. Entregando no mistério. Agora, às vezes aqui, na live, você está falando, eu fico aqui, chega. Está contando um minuto.
Está contando um minuto, está juntando tempo. Vocês estão entendendo? Então eu parei de orar em línguas. Sabe o que acontece? Minha vida, irmão, de 2011 até 2018, foi para o fundo do poço. Agora, aqui atrás. Eu estava no fundo do poço. Porque tudo que eu tinha conquistado eu perdi. E perdi outras coisas. Porque Deus sempre vai deixar bem claro para você quando você erra. Porque esse é o caminho para a volta. Então, quando você erra, sempre Deus vai falar, lembra-te de onde caíste. Aí eu estava no fundo do poço, 2018, final de 2018. Irmãos, eu não posso contar meus problemas. Mas terríveis. Aí a minha mulher falou para mim assim, Ricardo, você não acha que está na hora da gente voltar a orar em línguas como antes? E eu falei assim, não é que foi o que Deus me revelou? Mas aí nós começamos, irmão, para nunca mais parar. 2018, começamos, irmão, com força e com vontade. Todo dia, eu e ela, de manhã aqui. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de línguas. E Deus começou a fazer uma coisa tremenda. Nossa vida hoje está decolando igual foguete. Sabe qual é o segredo do foguete? Faltam quantos minutos? 13,5. Ótimo. Sabe qual é o segredo do foguete? 2 segredos do foguete. Primeiro, foguete não tem ré. Primeiro segredo do foguete. Foguete, quando vai, é para ir, irmão. Não é para voltar nem para parar. Foguete não tem freio. Segundo segredo, tem mais um. Primeiro segredo do foguete, ele não tem ré. Segundo segredo do foguete, ele não tem freio. E o terceiro segredo do foguete, dá trabalho para fazer voar. Mas quando ele sai da atmosfera e chega no lugar dele, ele fica só planando. Bonita analogia, viu? Sabe qual é o segredo dos profetas? É que eles gastaram no foguete, irmão. Eles gastaram combustível de foguete, é caro. Preparar o foguete é caro. Lançar foguete, irmão, não é aviãozinho, não. Dá trabalho, gasta dinheiro, dá trabalho. Mas, irmão, quando você conseguir sair da atmosfera e entrar no lugar que Deus tem para você, você nunca mais vai ter trabalho na tua vida, porque você simplesmente vai ficar rodando. Ei, flutuando Jesus. Sobre a terra, igual o Espírito Santo, pairando sobre a face da terra. É o segredo. É o segredo. Então, enchei-vos do Espírito, é isso. Para finalizar. Depois que você é cheio do Espírito, ainda tem mais um desafio. Esse é o desafio que faz a mágica acontecer, né? Que faz a palavra mágica no bom sentido, né? Esse é o desafio que faz a explosão acontecer. É quando você aprende a juntar o Espírito e a palavra. Porque, irmãos, quando o Espírito e a palavra se juntam, há uma explosão de poder. Nós vemos isso lá em Gênesis. Em Gênesis, o mundo estava acabado, porque o meteoro chamado Chicxulub, que chegou a 6 milhões de anos na Terra, destruiu a Terra. Esse meteoro, que eu acredito que foi o próprio Satanás, que matou os dinossauros, que acabou com o planeta, destruiu a natureza original, que tinha plantas que até hoje ninguém imagina, que tinham criaturas que até hoje ninguém imagina. Foi destruído, se levantou uma nuvem de poeira e acabou com tudo que havia vida na Terra. E depois dessa nuvem de poeira, subiu uma nuvem de gelo, se iniciou a era de gelo, e o planeta ficou congelado durante 6 milhões de anos. E nesse tempo inteiro, o Espírito Santo ficou fluindo ao redor da Terra. E nada aconteceu. O Espírito se movia sobre a face das águas. Nada aconteceu porque faltava o segundo ingrediente. E no momento que o segundo ingrediente aconteceu, que foi a palavra profética, porque Deus foi o primeiro profeta, porque naquela época não havia profeta, então o próprio Deus profetizou, ele disse, haja luz. Quando o Espírito e a palavra se uniram, blém, acendeu a luz, irmão. Os demônios que estavam acostumados com o planeta começaram a correr de um lado para o outro, desesperados, se esconder. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. E Deus começou a varrer a casa e bota isso no lugar, bota aquilo no lugar, bota aquilo no lugar, bota aquilo no lugar.
e daqui a pouco uma voz lá do céu grita: façamos o homem. Deus pula na terra, constrói um bonequinho de barro de 2 metros de altura. O diabo, que nunca tinha ouvido a palavra homem, estava apavorado, porque quando tinha dito a nossa imagem e semelhança, o diabo falou assim: vai criar um Deus, não. A nossa imagem criou um bonequinho de barro, soprou nas narinas, deu governo para nós. Poder do Espírito da palavra. Então, no Antigo Testamento, o que acontece? Entendam isso para dar tempo de terminar a live. No Antigo Testamento, a 9 carne... minutos. 9, né? Uhum. No Antigo Testamento, a carne se fez verbo. Porque Jesus não se manifestou em carne, ele se manifestou na lei. Uhum. A carne se fez verbo. Então, como funcionava a explosão do Espírito com a palavra no Antigo Testamento? Havia a lei e o Espírito vinha ocasionalmente sobre algumas pessoas e conectava a palavra profética do profeta. Esse profeta, cheio do Espírito, fazia as coisas acontecer. Isso era no Antigo Testamento. A carne se fez verbo e o Espírito vinha ocasionalmente. No Novo Testamento inverteu tudo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A palavra viva, Jesus, ele habitou dentro de nós. Então, a palavra vem, Jesus, no momento que você aceita Jesus, a palavra, o verbo vivo habita em você. E no momento em que você se enche do Espírito, você junta o poder da palavra com o poder do Espírito Santo dentro de você, irmão. Nada pode segurar uma pessoa dessa, cheia do Espírito. Uma pessoa Rapaz, como eu... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, apóstolo. À vontade. Não tem nenhum barulho aí onde você está, né? Não. Nada. Não. Você acredita que por várias vezes, enquanto você falava, eu ouvi o barulho de uma pomba? Audivelmente aqui no meu fone? É isso, gente. Diante do céu, pessoal que está assistindo, diante do céu eu estou falando isso aqui. Várias vezes, enquanto o apóstolo falava, eu ouvi aquele sussurrar da pomba. Eu ouvi aqui. Aí eu pensei, tudo gente, fala. Será que o apóstolo arrumou uma pomba como ato profético e tal? Eu fiquei aqui pensando, por isso que eu te perguntei. Ei. Gente, parem de buscar do lado de fora aquilo que está do lado de dentro de vocês. Ah, mas eu quero ver anjo, quero saber qual é o nome do meu anjo. Meu irmão, você não precisa saber o nome do teu anjo, você sabe o nome de Jesus. Meu Deus. Você sabe o nome do anjo do Senhor. Lá, Manáguia, Súbia, né? Se o anjo aparecer para você e falar o nome dele, legal, eu sei o nome do meu anjo, é Uziel. Ele apareceu para mim, materializou na minha frente e falou: eu sou Uziel, sou o líder das suas legiões. Mas foi ele que quis aparecer. Eu não preciso saber o nome do meu anjo. Eu não preciso pedir nada sobrenatural quando eu oro em línguas e depois eu oro a palavra, porque é um outro mistério para outra live. Você orar a palavra. Quando você ora a palavra... Olha aí, apóstolo. Muitos ouviram o som da pomba. Tá vendo aí? Olha aí, gente. Vários aqui está dizendo. Vários ouviram. Meu Deus. Ei, Jesus. Meu Deus. Pura machata caramassuri cantarabaceira maracassotoro massara cantarabaceira. Meu Deus. Irocoturi garacassataramasuri anderebeque. Quando você lê a palavra, irmão, cheio do... Primeiro você tem que estar cheio do Espírito. Primeiro você tem que estar cheio do Espírito. Não adianta ler a palavra sem estar cheio do Espírito. Você não vai entender. Agora, quando você está cheio do Espírito e você lê a palavra pula em cima de você. E outra coisa, quando você lê a palavra cheio do Espírito, o próprio Deus está lendo a palavra através da tua boca. E os anjos são liberados, porque os anjos se movem na voz de Deus. Ele dá ordem a seus anjos para que eles te guardem no dia da sua angústia. Por isso que a única coisa que eu faço, apóstolo, é isso. Eu acordo de manhã. 4 minutos. Tá, eu acordo de manhã. Eu quero que você ore pelo pessoal no final. Eu acordo de manhã, eu oro em línguas 4 horas, 3 ou 4 horas, depois eu leio a palavra em voz alta, depois eu começo a orar por um monte de gente, inclusive todos vocês que estão fazendo live comigo e todos que assistem.
E depois disso, eu passo o dia na presença de Deus. Pior que eu não consigo parar de falar em língua depois, né? Então, depois que você passa de 4 horas em língua, você fica orando o dia todo. Toda hora você fica, Senhor, eu oro por esse povo, Pai, e declaro a bênção do Senhor, Baruch Hashem, a bênção do Senhor. Eu declaro uma ativação espiritual e declaro uma fome, Pai. A partir de hoje eles vão sentir fome, a barriga deles vai doer. A barriga deles vai doer. Eles vão para a churrascaria e vão comer, e vão continuar com fome. Eles vão se encher de carboidrato e vão continuar com fome. Porque, Senhor, essa fome que eles vão sentir no corpo é a fome do Espírito e da palavra, Pai. A tua palavra diz que haverão dias em que o povo sentirá fome, mas não é fome de comida nem de bebida, mas fome do Senhor e da sua palavra. Por isso eu ativo fome espiritual. Eu declaro estômagos doendo agora, para que só parem de doer quando essas pessoas estiverem cheias e plenas da palavra e do Espírito Santo. Assim eu declaro. Falem em línguas agora, em nome de Jesus. Amém. É isso. Não sei se dá tempo de falar do Prophetic Day. Se não der, depois você manda um e-mail para a turma aí. Fala, porque tem 3 minutos. Corre. Gente, dia 15 de agosto. Aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Prophetic Day é um dia de ativação profética, é uma escola de profética sobrenatural. Eu não tenho tempo de dizer como vai ser, mas eu tenho um link. Se vocês quiserem, depois, vocês procurem no meu WhatsApp, aliás, no meu Instagram, tá lá, Ministério Ricardo Ribeiro. Entra nesse meu Instagram e ali você vai conseguir achar o meu contato e eu mando o link. 15 de agosto. Ah, mas eu moro longe. Irmãos, tem gente vindo de Belém do Pará, aqui no Rio de Janeiro, tem gente vindo de Brasília, do Mato Grosso, de Santa Catarina, só não tem dos Estados Unidos porque a pessoa não conseguiu o voo. Mas venha. Eu estou debaixo de um decreto do profeta Amaro. Ele falou, faça esse Prophetic Day para fazer seguidores de um bastão profético. Então, se você vier, vai receber tremendamente. Está falado. Pessoal, o pessoal aí da REMA, da Rede Mundial de Avivamento, eu quero indicar isso aí, viu? Só tem 6 vagas. Só tem 6. Só. Então, gente, quem estiver mais perto, pelo menos, aproveita essas 6 vagas, tá bom? Eu gostaria muito de saber que tem gente aí que nos acompanha que vai estar nesse evento lá. Em nome de Jesus, tá? Apóstolo, a minha gratidão, eu sei que, como você diz, Deus une pessoas para novos ciclos, né? Amém. E eu aprendi com o meu pastor, que hoje está na glória, pastor Vilmar de Jesus, aprendi com ele que a vida ministerial é um universo de conexões. Glória. Ele sempre dizia isso, vida ministerial é um universo de conexões. Nós vivemos para fazer conexões. E nessas conexões eu já recebi tanta coisa de Deus ao longo do tempo, também já contribuí espiritualmente com outros, portanto, eu nem sei como viver de forma diferente. Para mim, vida ministerial são realmente conexões. Amém. Então, Deus te abençoe, eu sei que Deus tem um propósito nisso aí. Eu fui muito edificado, aconteceu um sobrenatural nesta live, Amém. Que eu achei que eu tinha ouvido sozinho, mas muita gente começou a testemunhar aqui que também ouviu. Um sinal claro do Espírito Santo presente. Amém. Vai cair a live. Gente, Deus abençoe vocês. Salva a live. Em nome de Jesus, vou salvar agora a live. E amanhã, gente, eu vou estar de volta, que eu quero falar sobre a diferença entre Carmelo e Horebe. Não perca isso. Vai ser muito forte. Glória tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo. Obrigado Amém. você.